Fala pessoal, tudo bem? Postei uma enquete nos meus stories ontem questionando vocês se as redes sociais são ou não reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Muita gente respondeu que sim e alguns, se não me engano 17 seguidores, responderam que não. Mas a resposta é sim, as redes sociais são reguladas, entre outros, pelo Código de Defesa do Consumidor. O Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, são outras normas que são relevantes de se mencionar aqui, mas o Código de Defesa do Consumidor regula a relação entre o usuário e a empresa, né, de uma rede social, por exemplo, a empresa prestadora desse serviço de rede social. Por isso, o usuário é considerado um consumidor. E com isso, temos algumas consequências, que é, por exemplo, o direito de você pleitear uma indenização por causa de alguma falha nessa prestação de serviço que cause um dano. E outro ponto também relevante de mencionar é a inversão do ônus da prova, que é um direito que muito se vê nas relações de consumo, regulamentadas então pelo CDC. O ônus da prova, normalmente num processo judicial, quem tem o dever de provar algo é quem acusa, quem alega. Se você me acusa de alguma coisa, você tem o dever de provar. Se você está alegando isso, a obrigação de provar é tua. Mas a inversão do ônus da prova faz com que isso se inverta. Então, no caso, se eu tenho um problema com uma rede social e estou alegando algo que ela me prejudicou, teve uma falha na prestação de serviços que me prejudicou, quem tem o dever de provar que isso não ocorreu, que estava tudo de acordo com as normas, é essa rede social. Por quê? Isso tem lógica. É pelo fato de que eles têm muito mais capacidade técnica, capacidade jurídica, né? Tem armazenamento de dados, uma série de formas de conseguir produzir essa prova com muito mais facilidade frente ao consumidor, que é considerado hipossuficiente, ou seja, não tem toda essa capacidade técnica para estar armazenando prova. O máximo que a gente faz normalmente no dia a dia é anotar o número de protocolo que a gente pega, e que está muito ligado a isso, justamente para que se prove que teve uma tentativa ali de resolução de um problema e a empresa, uma grande empresa ali por outro lado, não teve essa capacidade de resolver teu problema e também não vai ter como provar quando isso ocorreu, né? Não vai ter como fazer essa prova de negativa se você está realmente na razão. Então, o que eu tinha para falar sobre esse assunto era isso. Fica ligado nas minhas redes sociais que eu vou trazer bastante novidade interessante, bastante conteúdo bacana relacionados ao direito do consumidor.